Vamos lá dar início ao nosso próximo exercício. É a questão número 57. Essa questão diz o seguinte: uma pequena esfera de peso igual a 5 vezes 10 elevado a menos 2 newtons, eletrizada com uma carga Qzinho igual a mais 0,20 microcoulombs, está suspensa por um fio isolante bastante leve, que na posição de equilíbrio forma um ângulo de 45 graus com o plano vertical uniformemente eletrizado com densidade superficial dada por essa letra I. Qual o módulo da densidade superficial de cargas? Dado a permissividade do meio é igual a 8,85 vezes 10 elevado a menos 12, em unidade do Sistema Internacional de Medidas. Bom, vamos lá. Quais foram as grandezas, os valores fornecidos para a gente? Nós sabemos que é uma esfera de peso igual a 2 vezes 10 elevado a menos 2 newtons, que ela possui uma carga com mais 0,2 microcoulombs e que ela está suspensa em uma posição de equilíbrio, formando um ângulo de 45 graus com a vertical. Na vertical, nós temos um plano uniformemente eletrizado com uma dada densidade de carga. Nós não sabemos o valor dessa densidade. O que o problema nos pede é justamente calcular o valor dessa grandeza. Para isso, ele forneceu como dado para a gente o valor da permissividade absoluta do meio, da permissividade elétrica desse meio. Bom, percebam que se essa esfera está em equilíbrio, nós temos aqui um sistema de forças atuantes. Quais seriam as forças que atuam nesse sistema? Seria a peso vertical para baixo, a força de tensão devido ao fio, que atua ao longo do fio, e a força elétrica, certo? Notem que a força elétrica deve ser uma força horizontal apontando para a direita. E por que eu posso afirmar isso? Se eu faço a decomposição da tensão, eu observo que T tem um componente vertical apontando para cima e um componente horizontal apontando para a esquerda. Logo, para que a esfera permaneça em equilíbrio, a força elétrica deve ter sentido para a direita, certo? Observe o seguinte: ao decompor a força de tensão, nós não consideraremos mais T, nós consideraremos os componentes de T, Ty e Tx. Olhem aqui, vocês conseguem ver que aqui está a corda, aqui está o ângulo vertical de 45 graus e que esse ângulo vertical de 45 graus é igual a esse ângulo aqui, pois eles são alternos e internos, que é o ângulo formado justamente entre T e Ty. Fazendo isso, nós podemos calcular os módulos ou pelo menos determinar expressões para os módulos das componentes Tx e Ty. Observem, Ty é vertical para cima, então ela é, nesse triângulo aqui, cateto adjacente a 45. Logo, com isso, nós encontramos que Ty é igual a T vezes cosseno de 45. Eu sei o valor do cosseno de 45, mas não vou substituir nesse caso, tá bom? A componente horizontal é essa. Percebam que essa componente horizontal, ela tem mesmo comprimento do segmento que é cateto oposto ao ângulo de 45 graus. Então, eu posso usar a relação de seno de 45 e determinar o componente Tx, já que ele é
cateto oposto ao ângulo de 45 graus. Disso, nós temos que Tx é igual a T vezes seno de 45. Feita a decomposição da força, nós vamos agora tentar entender a dinâmica desse problema, certo? Observem. Nós temos que na vertical o sistema está em equilíbrio, portanto, a resultante das forças na vertical é nula. Disso, nós podemos concluir que Ty menos peso é igual a zero. Logo, Ty, que é T cosseno de 45, é igual ao peso. Logo, nós podemos escrever que T é igual ao peso sobre o cosseno de 45. Não é verdade? Bom, na horizontal, nós temos que o corpo também se encontra em equilíbrio. Isso significa que a resultante das forças é nula. Logo, Tx é igual à força elétrica. Escrevendo isso aqui, então, nós temos a força elétrica menos Tx é igual a zero. Logo, a força elétrica é igual a Tx. Assim, nós temos que a força elétrica é T que multiplica o seno de 45. Observem, a nossa intenção não é determinar a força elétrica e nem mesmo determinar o valor da tensão. Nosso objetivo na solução do problema é encontrar o módulo da densidade superficial de cargas. Mas, se nós determinarmos a força, nós podemos, em consequência, determinar o campo elétrico. E, como a fonte de campo elétrico é um plano eletrizado, utilizando a definição de cálculo de campo para essa distribuição de cargas, nós podemos chegar ao valor da densidade linear. Observem, vamos determinar o valor do campo elétrico. Como a gente pode fazer isso? Nós podemos substituir na expressão para a força elétrica, que Fe, ou seja, a força elétrica, é dada pelo produto do campo elétrico pela carga de prova que se encontra nessa região de campo, certo? Então, com isso, eu vou conseguir encontrar o valor de E. Isso, portanto, vai ser igual à tensão, que nós vimos que é peso sobre cosseno de 45, vezes o seno de 45. Com isso, nós encontramos que o campo elétrico é igual ao peso que multiplica seno de 45 sobre cosseno de 45 é a tangente de 45, não é mesmo? Dividido pela carga de prova, correto? Notem, nós conhecemos o valor do peso dessa esfera? Sim, foi dado ali no enunciado. Observem aqui, ó, vale 5 vezes 10 elevado a menos 2 newtons. Nós sabemos a tangente de 45? Sim, tangente de 45 é igual a 1. Nós sabemos também o valor da carga da esfera? Sim, foi dado. É uma carga positiva que vale 0,20 microcoulombs, que nós podemos transformar para coulomb, não é mesmo? Então, substituindo esses valores nessa equação, nós teríamos o seguinte. Acompanhem aí. Logo, E é igual a 5 dividido por 0,2 é 50 por 2, que dá 25 vezes 10 elevado. Menos 2 menos 6, isso dá 4 newtons por coulomb. Notem, lá no material de campo elétrico uniforme, foi definido que o campo gerado
por um único plano eletrizado é dado pelo módulo da densidade superficial de cargas dividido por 2, que multiplica a permissividade elétrica do meio. Observem, eu quero calcular o módulo da densidade de carga, não é mesmo? Para isso, eu preciso conhecer o valor do campo e o valor da permissividade. Esses valores foram me fornecidos, né? Eu já sei, eu calculei que o campo elétrico vale 25 vezes 10 elevado a 4. A densidade, o módulo da densidade é o que eu quero e a permissividade do meio é igual a 8,85 vezes 10 a menos 12. Então, eu teria aqui 2 que multiplica 8,85 vezes 10 elevado a menos 12. Multiplicando cruzado, nós temos que o módulo da densidade superficial de carga é igual a 442,5 vezes 10 elevado a menos 8 coulombs por metro quadrado. Ou ainda, né? No caso aqui, nós podemos escrever 4,425 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs por metro quadrado. Essa é a resposta do nosso problema. Podemos escrever assim também, ó, 4,425 microcoulombs por metro quadrado, certo? Temos aqui a resposta. O livro fez um arredondamento, tá? Ele considerou 4,4, mas aí é só questão de arredondamento mesmo e tá tudo ok. Questão, então, resolvida.